Perceba que esta palavra, o Senhor é o meu pastor, alimenta a nossa alma, porque o pastor era aquele que cuidava das ovelhas, era aquele que queria o melhor para o seu rebanho. O que o salmista quer concluir com isso é que Deus, Ele tem um cuidado por nós, apesar dele ser tão grande, tão excelso, onisciente, onipresente, um Deus que não necessita de nós, Ele é o absolutamente outro, nós não o afetamos, Ele não foi criado por nós, e não podemos nem tampouco extingui-lo, matá-lo, destruí-lo. O ser humano, infelizmente, pode me afetar, outros seres vivos, infelizmente, podem, de repente, me destruir. Para eu existir neste universo, isto não depende somente de mim. Para Deus existir, depende só dele. Aliás, ele é acima da existência. Mas falar de todos esses atributos de Deus, de toda esta grandeza do Senhor Deus, não nos leva a concluir que ele é um Deus mecânico, um Deus frio, um Deus passivo. Pelo contrário, Ele não é um Deus que apenas criou a humanidade e logo Ele abandonou esta humanidade e não tem nenhum projeto para conosco. Não é isto. O salmista, ele traz Deus para perto. Ele traz Deus para a sua vivência. Porque o salmista, ele era pastor. Ele tinha um cuidado pelas ovelhas. É como se ele trouxesse Deus para o seu pequeno cotidiano, para a sua simplicidade de vida. O Senhor é o meu pastor. Ele poderia dizer: Deus, tu és grande, tu és excelso, tu estás preocupado agora no controle do universo, tu estás preocupado com as grandezas que existem em todas as galáxias do universo, tu estás contando as estrelas. Ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor, ou seja, eu sou uma pequena ovelhinha do teu rebanho e tu se preocupas comigo. Tu estás me olhando, tu estás me contemplando, tu estás preocupado com aquilo que me acontece. Pois apesar de ser tão grande, apesar de não depender de mim a sua existência, apesar de eu existir ou deixar de existir, não te afetar enquanto a sua existência, a sua glória, a sua honra, porque ainda que eu não lhe dê honra, o Senhor ainda tem honra. Ainda que eu não lhe dê glória, o Senhor ainda tem glória. Eu não posso lhe segurar em um copo. Eu não posso lhe condená-lo a uma prisão. Eu não posso de forma alguma, Senhor, reter a sua atenção do jeito que eu quero, da maneira como eu quero, de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu desejo. Eu não posso te controlar. Mas ainda assim, apesar de toda esta grandeza e de todos esses atributos, o Senhor é o meu pastor. O Senhor cuida de nós. Já dizia o antigo filósofo que os deuses não estão preocupados com o que acontece na cidade dos homens. Mas esse não era o Deus de Davi, não era o Deus do salmista. Porque o salmista está dizendo: o Senhor é o meu pastor, ou seja, o Senhor é aquele que cuida de mim. Pois o que é o pastor senão aquele que guia a ovelha, que tosquia a ovelha, que alimenta a ovelha, ou seja, que está preocupado com a ovelha. Não existe ninguém que deseja mais o bem da ovelha senão o pastor. E o salmista está dizendo:
Talvez o meu pai, ou a minha mãe, ou outra pessoa não se preocupe comigo, mas o Senhor se preocupa comigo, assim como eu me preocupo com as minhas ovelhas, porque o salmista era pastor. Ou seja, Deus, tu és o meu pastor. Ele criou uma metáfora acerca deste relacionamento com Deus, de acordo com aquilo que ele vivenciava no cotidiano. Porque ele era pastor, se preocupava com as ovelhas, amava as ovelhas, e Deus era o pastor dele, cuidava dele e o amava. Como o salmista mesmo disse em outro salmo: Deus, tu és o meu Deus. Veja que o nosso Deus não é distante, não está longe, mas Ele está próximo. Ele é o nosso pastor. Ele nos guia, Ele nos oferece socorro. Deus não criou esse universo e o abandonou sem um plano. Tem um plano aqui neste universo, o plano da salvação. Apesar de tudo estar como águas agitadas, mas Ele criou a arca do Senhor é o corpo dele. Todos aqueles que desejam salvação podem adentrar a esta arca. A arca é a igreja invisível. Não falo de uma placa denominacional, mas uma igreja que se levanta, uma igreja militante, uma igreja que se encaminha para o triunfo, porque essa igreja vai vencer. Ela não será derrotada, ela não será abalada, é o rebanho do Senhor. E aqueles que foram entregues às mãos de Cristo, estes de maneira nenhuma, Cristo perderá eles. De maneira nenhuma, Cristo deixará com que eles venham sair para longe, porque ainda que estejam longe, perdidos, o bom pastor vai lá procurá-los. Atrás dessas pequenas ovelhas, atrás destas que não conseguem raciocinar muito bem, não têm uma cognição muito boa, não conseguem saber o que é melhor para elas. É por isso que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que é realmente a necessidade da ovelha? A ovelha, ela não sabe muito bem o que é bom para ela, mas o pastor sabe. Se o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Ele sabe muito bem o que é melhor para nós, e por isso Ele permite com que nada venha nos faltar daquilo que nos é necessário. Aí talvez você diga: mas existem coisas que estão me faltando. Mas essas coisas que estão lhe faltando talvez não sejam necessárias, porque nós criamos necessidades. Existem muitas coisas supérfluas em nossas vidas e que, aliás, um momento como este nos revela que às vezes a gente gasta tantos e tantos dinheiros com coisas que a gente acha que é uma grande necessidade, que no final se revela como nada, que não é necessidade. Quantas pessoas estavam chorando e implorando para que pudessem comprar o ingresso para assistir a Copa do Mundo, porque os estádios eram lindos e maravilhosos. Era a grande necessidade da vida dessas pessoas. Algumas conseguiram, outras não. Mas do que adianta estádio? Será que isso é uma grande necessidade para o ser humano? E estádio de futebol é uma necessidade para o ser humano? Veja que a crise atual está revelando que não. Porque o que é básico, o que é necessário, muitas vezes nós não olhamos para isto. Quantos hospitais estão agora sem aparelhos? Quantos hospitais estão agora? Aliás, nós temos notícias de que o estado do Amazonas pode entrar em um colapso na saúde, porque não consegue atender 50, 60 pessoas precisando de aparelhos respiratórios numa UTI. Veja que o nosso estado não está preparado para sequer suprir a necessidade de centenas de pessoas, de dezenas de pessoas, porque nós criamos em nossa mente o seguinte pensamento de que a nossa necessidade é aquilo que é supérfluo. Investimos em estádios, investimos em festas,
investimos naquilo que agora não nos é necessário. É por isso que a Bíblia está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará, porque Deus, Ele sabe o que realmente não deve nos faltar. O bom pastor, ele sabe o que exatamente não deve faltar para a ovelha. Deus, Ele sabe disso. É por isso que o Senhor Jesus Cristo falou que nós não devemos andar por aí ansiosos, preocupados no que nós vamos vestir ou nos alimentar, porque Deus, Ele alimenta e Ele veste os animais desta terra. E porque Ele não iria providenciar a nós. Mas veja que o ser humano, ele cria mecanismos para outras necessidades, e com isso a gente investe tanto em outras necessidades que nos esquecemos do básico. Aliás, meus irmãos, pasmem vocês, se nós quiséssemos acabar com a fome no mundo, poderíamos tirar do PIB mundial pouquíssima coisa. E se nós distribuíssemos isso, não existiria ninguém com fome neste mundo. Mas o ser humano, ele cria necessidades, e daqui a pouco ele está diante de Deus dizendo: Deus, eu não tenho isso, está me faltando. E o que é que está faltando ao ser humano? Está faltando o meu carro do ano, está faltando a minha casa boa, está faltando a minha piscina, está faltando até mesmo, Senhor, a minha viagem para Nova York, está faltando a minha viagem para Paris. Ou seja, nós criamos necessidades e que às vezes Deus não permite que venhamos obter, exatamente para nos mostrar que aquilo não era necessário. Tem muitas coisas na sua vida que não é necessário e que nós choramos achando que é necessário, mas que quando a crise se instala, percebemos que isso não é importante. Porque o que é importante? O que é importante? Nós sabemos, e infelizmente diante de crise. Por isso que eu gosto de uma fala de C.S. Lewis, quando ele fala que o diabo, ele tenta de todas as formas evitar com que muitas pessoas venham sentir dor real. Porque elas ficam com dores no campo da mente, dores psíquicas. Sabe, a pessoa dizendo: o meu mundo acabou, eu não consegui a viagem para Paris, agora acabou, eu vou morrer, e o meu ator favorito morreu nesta novela e eu vou me acabar. Ou seja, dores psíquicas, e que não são reais, são imaginárias. E ele fala que o diabo tenta evitar a dor em algumas pessoas, porque se uma dor de dente ocorrer nesta pessoa, ela vai perceber o quanto que uma dor real é muito maior do que dores psíquicas imaginárias que nós criamos. Uma dor no dente é muito mais urgente do que saber se eu vou ou não viajar, se eu irei ou não contemplar o meu ator favorito morrer ou deixar de morrer. Ou seja, se de repente alguém que participa de um programa vai sair ou vai deixar de sair, e aí eu sofro por aquilo, mas eu sofro por aquilo porque simplesmente eu não estou agora tendo uma dor real, que seria uma dor no dente. É isso que ele fala. Porque nós criamos em nossas mentes dores psíquicas imaginárias, dizendo: eu não suporto, não vou conseguir, porque criamos necessidades desnecessárias. Coisas supérfluas dominam as nossas vidas, e quando uma crise desta se instala, percebemos que não adianta nós sofrermos por time de futebol, não adianta nós sofrermos por pessoas que deixam ou não deixam de participar de um programa de televisão, não adianta nós sofrermos por coisas que não são necessárias. Existem coisas mais úteis para nós pensarmos, e uma crise como esta revela. Quantos crentes choram por coisas que não são necessárias? Quantas pessoas estão agora me escutando e me ouvindo, sofrendo por coisas desnecessárias? O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Sabe por quê? Porque aquilo que eu tenho é necessário. Aquilo que eu não tenho, que é supérfluo, não é necessário. Alguém pode dizer: mas Deus nunca providenciou na minha vida. Aliás, eu tenho muitas faltas.
falta daquilo que não é necessário. O Deus que prometeu cuidar de nós, Ele nos prometeu nos dar o necessário. Nada nos faltará, mas isso indica o necessário, não é o desnecessário. Quantas pessoas agora desejam uma medida que vá além daquilo que Deus almeja para ela? Quer um exemplo disso? O homem louco. Ele teve uma colheita, mas ele pensou, eu tive uma grande colheita, agora eu vou construir um armazém maior. Ora, se a palavra fala que quando eu começo a transbordar, eu devo compartilhar, porque aquilo já me é útil, já me é necessário, o que eu faço? Eu crio outra necessidade, porque se eu aumento o armazém, logo eu preciso de uma colheita maior. Se eu aumento as minhas necessidades, logo eu preciso de um salário maior. E aquele homem louco pediu para que o armazém fosse aumentado. Na verdade, ele queria que as suas necessidades fossem maiores e as colheitas logo teriam que ser maiores. É como se ele não se contentasse com o que já tinha. Pode ocorrer isso conosco. Quando nós dizemos, olha, eu tenho, mas eu quero mais. E leva o ser humano a esse estágio de desigualdade social, pessoas sofrendo, porque muitos têm e outros não têm. Porque quando eu tenho, eu não deixo transbordar, eu não deixo com que aquilo venha cair para outros. Imagine um recipiente que Deus transborda, só que quando eu percebo que está transbordando, eu aumento o recipiente, eu aumento o balde, eu aumento aquela bacia exatamente para que venha caber mais. E é o que acontece, infelizmente. Eu aumento o meu armazém, porque se antes eu jantava com 20 reais, com 30 reais, agora eu quero jantar com 150 reais. E se agora eu janto com 150 reais, eu quero jantar com 300 reais. E se agora eu estou jantando com 300 reais, eu não me aquieto, eu não me satisfaço. Eu desejo mais, e agora eu quero comprar uma janta no valor de R$1.000. E R$1.000 agora não é necessário, eu quero de R$2.000. Ou seja, eu vou tendo grandes colheitas e eu vou aumentando o armazém, até que uma voz dos céus diga, louco, louco, hoje mesmo eu pedirei a tua alma. O que tu vais apresentar? E é isso que está acontecendo, infelizmente, nessa sociedade. Uma voz está ecoando. Do que adianta nós gastarmos com tantas coisas supérfluas, quando vidas estão morrendo? Pessoas não têm sequer uma estrutura de saúde, que é o básico para todo ser humano. Sabe, se Deus é o nosso pastor, Ele vai suprir as nossas necessidades, mas as necessidades que realmente são necessárias serem supridas. Deus não é o teu servo para Ele te dar coisas supérfluas, coisas que você não precisa. O que você não precisa, Deus não vai lhe conceder. O bom pastor, ele concede para a ovelha exatamente aquilo que ela necessita, aquilo que ela precisa. Porque o bom pastor sabe que não se tem apenas uma ovelha. Deus, ele sabe que não se tem apenas uma ovelha neste mundo. As matérias-primas que existem por aí, os recursos naturais, Deus criou para o homem, para a humanidade em geral, para suprir a necessidade de todos os seus filhos. O que nós fazemos? Achamos que o pão é meu, não é o pão nosso de cada dia, é o pão meu de cada dia. Nós retemos, aumentamos o nosso armazém e queremos somente para nós, como se Deus fosse o nosso servo para suprir as necessidades daquilo que nós não precisamos.
E quando na verdade Deus prometeu suprir a necessidade daquilo que realmente nós precisamos. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará daquilo a qual você realmente necessita. Porque Deus também quer alimentar outras ovelhas. Deus quer abençoar outras pessoas. Que nós venhamos nos satisfazer com o que temos. Que nós venhamos nos contentar com o que temos. O apóstolo Paulo fala, olha, se você veste, se você come, esteja contente. Agora, essa palavra pode servir para aquela pessoa que não veste, que não come, não tem o que vestir, não tem o que comer. Estes não vão estar contentes. E a Bíblia não exige com que eles venham estar contentes. Mas o porquê que eles não vestem, o porquê que eles não comem? Porque aquilo que eu falei na palavra anterior, no vídeo anterior, dizendo que a nossa fé, ela é morta porque nós dizemos que temos fé e dizemos, Deus te abençoe, vai em paz, e não estendemos as nossas mãos para abençoar. Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas se submeta à vontade de Deus, à ética que Deus nos deixou na Bíblia. Se submeta ao amor, à generosidade, ao compartilhar, ao ajudar, ao estender as mãos. Jesus, ele nos deixou essa mensagem. E continua. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Ele busca o melhor para nós. Mas o melhor que eu digo, não é aquilo que me é superficial. Uma vez eu vi um relato, e alguém dizendo, olha, esse bolo custa R$1 milhão. Parece que tinha cobertura de ouro. Alguém olhando pode dizer, comer este bolo é comer o melhor desta terra. Será? Será que é isso? Será que aquele peixe frito, aquele tambaqui, aquela carne, aquilo que você tem comido também não é o melhor dessa terra? Será que é necessário nós gastarmos, enquanto pessoas estão padecendo de fome do nosso lado, gastarmos com R$1 milhão para comprar um bolo, porque é o melhor dessa terra? Não é. Isso é ostentação. É algo superficial, desnecessário. Que venhamos entender que esse Deus, Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, ou seja, em locais que a nossa alma realmente possa entender que existe um Deus que está nos guiando por caminhos perfeitos, caminhos bons, caminhos que não são de destruições. A nossa alma descansar e repousar é nos contentar com o senhorio de Cristo em nossas vidas. Pastos verdejantes pode parecer para muitas pessoas algo superficial, ou melhor, algo como escassez. Algo tão simples, tão simplório, e eles querem algo maior. Mas o cristão, ele repousa em pastos verdejantes. O que é um pasto? Algo simples. Onde que a ovelha repousa? Em um pasto simples. É o contentamento. Alguém pode analisar essa passagem dizendo, olha, pasto verdejante é algo suntuoso, maravilhoso, é que Deus vai cumprir todos os desejos do meu coração. Não é nada disso. Pasto verdejante é algo simples que Deus faz com que o nosso coração tenha repouso. Por exemplo, o teu lar pode ser um pasto verdejante, é algo simples. Mas ali você pode se sentir feliz, se sentir alegre, ter um repouso, ter um descanso.
Porque ainda que você tenha uma casa suntuosa, pode ser muito bem que você não tenha descanso e não repouse. Os caminhos de Deus, por onde Ele quer te guiar, se tem este repouso. As situações que Deus nos guia, são situações que nos criam este repouso. Repouso para a nossa alma. Pode parecer simples. Pode parecer algo que não satisfaz os nossos desejos, porque queremos mais. Mas o contentamento nos evita de sofrermos de forma desnecessária. E a palavra diz, olha, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Isso quer dizer, Ele me faz repousar nas coisas simples desta vida. Meu irmão, se você não consegue repousar nas coisas simples desta vida, é porque você perdeu a sua alma. A ovelha repousa em pastos verdejantes, em coisas simples desta vida. Se você não consegue repousar na sua casa, comendo com os seus filhos, com um sorriso de alguém, com um abraço de alguém, com a companhia de alguém, se você não consegue repousar com aquilo que é mais importante, veja que nos dias de hoje tem se revelado o que é mais importante. Porque existiam pessoas que diziam, se eu não tiver o meu ingresso para o show, eu não repouso. Se eu não tiver a minha passagem para a viagem, eu não repouso. Ou seja, eles queriam repousar em locais suntuosos. Até os cristãos. Mas a ovelha de Jesus repousa em coisas simples. Hoje nós entendemos que uma casa é algo simples, mas que devemos repousar em nossas casas. Jantar com os nossos familiares, comer com os nossos familiares, vir na igreja, ter amigos, uma boa companhia, coisas simples desta vida, tem que fazer o nosso coração repousar. Não adianta você querer conquistar o mundo inteiro e perde a alma. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você pode ler. Ele me faz repousar nas coisas simples desta vida que Ele me proporciona, porque Deus nos proporciona coisas simples e que são maravilhosas, como eu falei agora há pouco. Do que adianta um bolo de R$1 milhão se o tambaqui é muito mais gostoso? Coisa simples, uma coisa simples da vida, mas que pode ser algo maravilhoso, que pode fazer o meu coração repousar, ter sossego, me aquietar, não ficar ansioso. Talvez você esteja agora com um alimento simples, mas que você está repousando. Enquanto que pessoas ricas estão com um banquete, mas estão brigando, estão em contendas. Entende? O Senhor Jesus nos faz repousar em coisas simples. E Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele me conduz para a sabedoria, a palavra. Ele me conduz para aquilo que realmente me edifica. Entenda você mais uma vez que essa crise revela que existem muitas coisas que não nos edificam, e que vão perdendo até mesmo a capacidade de nos manter com uma falsa alegria. A gente vai perdendo o gosto por essas coisas e percebendo que nas águas tranquilas é que a gente encontra descanso. Quantas vezes você não conseguia assistir uma live de um pastor? Você queria assistir uma coisa espetacular, uma coisa simples como essa, você não conseguia descansar. A tua atenção não conseguia focar. Mas agora, você está entendendo que coisas superficiais não te dão descanso. Porque o que é água simples? Água simples é água simples.
O que é água que não são agitadas? Existe algo mais simples do que água, do que um rio? E Deus, Ele quer nos guiar exatamente para isso. Uma água que está parada, uma água que está tranquila e que traz descanso para a nossa alma. Infelizmente, nós temos uma geração que tem se criado, a qual não consegue focar a atenção nas coisas simples da vida. Então, entenda que nos dias de hoje, Deus tem revelado para a humanidade que a água tranquila, a palavra dEle, traz descanso. Ah, mas eu não consegui escutar pastor, eu não consegui escutar a palavra. A minha avó dizia, meu filho vai ler a Bíblia. Eu não conseguia nada disso. A minha avó dizia, vamos orar. A minha avó dizia, olha, vamos cantar o hino da harpa. E eu não conseguia prestar atenção. Mas agora você está entendendo que essas coisas, essas águas tranquilas, te trazem descanso. Que não é aquilo a qual você imaginava que te trazia descanso. Aquilo te mantia, aquilo te proporcionava coisas que agitavam a tua alma, mas não te proporcionavam algo de bom, que é o descanso. Por isso que a palavra fala, volte aos caminhos antigos. Um louvor, pregação da palavra, ainda é aquilo a qual Deus está nos conduzindo. Talvez você poderia dizer, não, mas eu antes só conseguia prestar atenção naquilo que era espetacular, naquilo que realmente captava a minha atenção. Agora você está percebendo que uma palavra simples é necessário para trazer descanso para a tua alma. Meu irmão, veja a importância da pregação da palavra, veja a importância de orar, veja a importância de coisas que são parecidas com águas tranquilas e que Deus quer nos conduzir, que ninguém dava valor antes, porque ninguém dá valor para a água tranquila, mas que Deus está nos conduzindo para essas águas tranquilas, porque são elas que nos dão descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu quero finalizar com o versículo 4, não terei tempo de explicar o versículo 3. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Quero finalizar exatamente com esta palavra. Porque quando eu aprendo que Deus é o meu pastor, quando eu começo a ter prazer nas coisas simples desta vida e que eu entendo que Deus me proporciona aquilo que me é necessário, e que eu não obrigo Deus a me dar aquilo que é superficial, aquilo que eu não preciso, porque a maioria dos meus sofrimentos não condizem com as minhas necessidades, mas com aquilo a qual eu não preciso. Quantas pessoas estão me assistindo agora e que estão com o coração partido, não por aquilo que lhe é necessário, mas por aquilo a qual não precisam. Choramos por aquilo a qual não precisamos. Isto é o ser humano. Mas Deus nos ensina que podemos nos alegrar com as coisas simples desta vida, ou seja, pastos verdejantes, que podem nos fazer repousar. Este momento pode fazer você repousar. E, aliás, também a palavra nos ensina que as águas tranquilas que simbolizam a palavra de Deus, os caminhos antigos, a doutrina bíblica, trazem descanso para a nossa alma. E agora eu quero lhe dizer que ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, aliás, nós estamos caminhando, me parece, pelo vale da sombra e da morte. Porque quantas pessoas do nosso lado estão sofrendo, mas nós não iremos temer coisa alguma, porque o bordão, o cajado do Senhor nos consola. E o que é o cajado do Senhor?
senão aquilo que traz a ovelha para a realidade, que traz a ovelha para o caminho. O que nos consola é saber que existe um Deus que pode até nos corrigir, mas Ele nos ama.